presidente falou que as coisas estão mais ou menos harmonizadas aí, né? Vamos lá. Tem um... Né? Vamos lá, o que tem sobre o Lula e a harmonia entre os ministros? Ele classificou como harmoniosa essa reunião ministerial da última quinta-feira. Ao todo, o encontro no Palácio do Planalto durou quase 10 horas com todos os ministros, podendo falar por pelo menos 10 minutos cada um deles. Hoje, na segunda edição desse Conversa com o Presidente, que a gente está mostrando trechos aí, essa live que o presidente promove todo início de semana, Lula exaltou que a reunião foi importante para alinhar as propostas que estão sendo desenvolvidas por cada um dos ministros do governo. Muito interessante porque a gente deu uma harmonizada na equipe do governo, ou seja, porque muitas vezes a gente não se reúne, cada um começa a falar uma coisa, cada um começa a responder alguma fofoca de jornal, então é importante harmonizar a linguagem do governo em torno de um objetivo único, que é fazer o Brasil estar certo. Nós não podemos parar. Cada ministro vai ter que viajar esse país o tempo inteiro. Eu não quero o ministro na esplanada do ministério. Eu não quero o ministro dentro da sua sala. Eu quero o ministro viajando e fazendo a polícia Brasil afora. É por isso que, nesse sábado, enquanto eu estava em Belém, eu visitei Belém e visitei a Abaetetuba, o Pimenta e o ministro Valdez da Integração estavam em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Tava aquele horror, né? As enchentes, ou seja, e eu quero mais ministros viajando. Quanto mais ministros viajar, mais o governo estará presente, vivendo a realidade que o povo está vivendo e tentando fazer de tudo para atender às suas necessidades. Não, é isso. E tá certo o presidente quando fala que o ministro tem que ir, como diria a música que o Milton canta, o ministro tem de ir onde o povo está. Que houve ali um rearranjo, isso me parece evidente, né? Aliás, o Lula está indo viajar desta vez e digamos que deixou a casa mais arrumada do que ela estava, né? Em outras viagens. Então, se a gente olhar, o Lula já estabeleceu uma negociação com a União Brasil, vai haver a troca do ministro do Turismo, o Lula iniciou conversas com o PP, conversas até com setores do PL. E depois, rapazes, tem uma coisa que que os políticos de Brasília não resistem. É o governo começar a acertar os ponteiros. É claro que aqueles que estavam apostando que iam ficar chantageando Lula o tempo todo estão percebendo que a economia está entrando nos eixos, que as coisas estão indo bem. E se percebem que as coisas estão indo bem, meu filho, aí, assim, fogo morra acima, água morra abaixo. E político que quer aderir a governo que começa a dar certo, isso é quase assim, é invencível. E aí mesmo aqueles que estão determinados a fazer oposição, a encostar o governo na parede, a enfiar a faca no pescoço do governo, não, esses também vão ter que dizer assim, olha, peraí, vamos com calma. Então, está começando a se acertar a base do governo. Nós vamos ver, tem mais elementos a respeito disso. Mas o Lira quer o Ministério da Saúde. Tomara que o governo não ceda. E que se saiba, o governo da Saúde até agora não estava em pacote nenhum. Não é? Porque sim, tem uma verba gigantesca, é a maior da esplanada, mas é para atender uma população que vive carências gigantescas nessa área e nós sabemos. A fila de atendimento para procedimentos especiais mais complexos é enorme. Nós, felizmente, eu digo felizmente porque o SUS foi fundamental, nós vimos no caso da Covid. Nós, felizmente, decidimos ter sistema gigantesco, mas isso custa dinheiro. E não pode estar submetido a critérios que sejam principalmente partidários. Políticos eles podem ser. Porque quando você faz a escolha para atender especialmente aos pobres, você está usando um critério que é de natureza política. Atender os pobres ou não atender os pobres é uma escolha política.
que isso fique claro. Agora, é preciso que haja uma gestão técnica. Quanto a dividir o poder com os aliados, bem, se alguém tem alguma ideia melhor para governar do que essa, que dê. Num sistema como é o nosso, com esse número de partidos. Com uma Constituição que é presidencialista, digamos, no seu alvo, mas que é parlamentarista nos seus meios. E, portanto, o Congresso tem um poder gigantesco e que cresce a cada dia. Então tem de saber negociar. Tem essa história de que o governo acelerou o pagamento de emendas e eu vejo alguns coleguinhas que ficam muito furiosos com esse negócio. Que é uma gente estranha, curiosa até. Se o governo não conversa, sinal de desarticulação, o governo Lula é uma confusão e tal. Eu disse isso aqui hoje, tinha gente prevendo impeachment antes de se completar o 3º mês, porque o governo não tem jeito, como é que é? Teve uma senhora, não é porque ela é senhora, poderia ser um senhor, mas essa no caso foi uma senhora, que sugeriu inclusive que o Lula estaria meio gagá. Olhe bem. E é curioso, porque eu não vou falar o nome naturalmente, porque eu acho essa pessoa notavelmente gagá, inclusive. Não na idade, nas ideias. Então uma coisa desrespeitosa, mal criada. Porque Lula não consegue organizar a base onde já se viu, que bagunça, céus, que bagunça. Mas não é que nem a hiena triste, é um negócio ali para tirar o sarro, para escarnecer. Aí o Lula faz a reunião com os ministros, dá uma acertada no troço. Sim, tem distribuição de emenda, meu Deus, não pode ter emenda secreta. Distribuir emenda vai, e isso não vai parar nunca mais. Vai ser assim. O Congresso daqui para frente vai ter mais poder, sempre. Por isso que eu defendo que tenha parlamentarismo, para valer, no futuro. Mas o que a gente tem sobre pagamento de emendas? Vai lá. 15. O Palácio do Planalto liberou ao todo 2 bilhões e 300 milhões de reais em emendas parlamentares em junho, em meio às negociações para fortalecer a articulação política. Segundo dados do Portal da Transparência, os valores já tinham sido empenhados e faltavam apenas as transferências aos deputados e senadores. O PSD foi a legenda mais contemplada, com 431 milhões de reais. A senadora Mara Gabrilli aparece no topo da lista de parlamentares com o maior montante já pago, 35 milhões de reais. E não tem nada demais nisso. Nada demais. O mal menor é pagar emenda, o que não é mal, porque é um direito que o parlamentar tem também, ou é ser derrotado em questões essenciais no Congresso? Responda rápido. Impedindo o governo de levar adiante o seu programa. Qual é? Mas eu insisto, quem é que dizia que me trazia, vem com a problemática e eu venho com a solucionática? Era o Dadá Maravilha? Quem que era? Mas, enfim, eu acho que frase, era, depois... eu acho que era, sim. Acho que era o Dadá Maravilha, jogador, né? Que, como é que é? Não era beija-flor, mas parava no ar. Exatamente. É isso. É ele mesmo, não venham dizer, com problemática que eu tenho a solucionática. Que eu tenho a solucionática. Então, os críticos talvez tenham a solucionática, já que sabem a problemática. E o Alexandre Padilha, né? E agora Alexandre Padilha, o Pimenta também está na negociação política. O que foi que o Alexandre Padilha falou? Vamos lá. Ministro das Relações Institucionais negou a intenção do governo de trocar a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ele conversou com jornalistas hoje, depois de se reunir com o presidente Lula, e rejeitou que um pedido tenha sido feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o PP pudesse assumir o Ministério da Saúde. A gente tem um trecho. Eu quero ser justo com o presidente Arthur Lira,
tanto para mim quanto ao presidente Lula, em nenhum momento o presidente Arthur Lira reivindicou qualquer ministério, ocupar qualquer ministério do governo. Temos que ser justos em relação a isso. Também queremos posicionar claramente também que o presidente Lula, em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministras, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde, sobretudo depois de toda a situação da pandemia, pela importância que tem o tema da saúde, de querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro da saúde pública. E escolheu uma mulher, a primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde, escolheu a ex-presidente da Fiocruz por todo o papel que ela teve durante a pandemia. Então, em nenhum momento o presidente Lula colocou, desde o começo da montagem do seu governo, o Ministério da Saúde como cota de qualquer partido. Bom, é isso, tomara que assim seja, também está na conversa o ministro da Comunicação Social, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, fazendo ali meio campo. Parece que as coisas com Lira começam a caminhar, né? E tomara, eu já disse, que o Ministério da Saúde seja realmente preservado desse rali. É isso aí.